Olá pessoal, tudo bem? Galerinha, essa semana a gente vai falar, na apostila de vocês, a gente vai pegar a página 48 a 58 e a gente vai falar sobre um tema bem bacana, um tema bem atual, que é a arte pelas ruas da cidade. Quando eu penso nesse tema, artes pelas ruas da cidade, eu vou pensar logo de cara em grafite e pichação. Sobre grafite e pichação a gente já conversou, então lembrando que eu posso dizer que a pichação é arte também? Sim, porque a pichação, assim como o grafite, é a expressão humana. A diferença é que o grafite é um tipo de arte legalizada e a pichação é uma arte ilegal, porque eu estou infringindo o direito da outra pessoa, né? Eu estou fazendo aquela arte, aquela expressão humana sem a permissão do dono daquele lugar, né? Então essa é a diferença. A questão é, eu vou ter essa arte pelas ruas da cidade? Sim, eu vou ter os grafites, eu vou ter os símbolos nas placas, nas formas de construção, tudo isso eu vou chamar de arte, lembra? Expressão humana. Mas especificamente sobre o grafite, surge aí um ponto. Eu posso dizer que os primeiros grafites da história da humanidade seria a arte rupestre, aquelas representações feitas em pedras, em cavernas, naquele momento primitivo, com aquele povo primitivo? Eu diria para vocês que sim, né? Eu posso chamar essa arte primitiva, essa arte rupestre, de o primeiro grafite feito na história da humanidade, tá certo? Então, indo adiante, a gente sabe que andando pelas ruas, enfim, pelos bairros, pelo centro ou pelas periferias, enfim, a gente vai encontrar muitos grafites e muitas pichações, a gente vai encontrar essa arte urbana, né? Que, como eu disse para vocês, ela não se limita apenas às transcrições aí feitas com spray, ou com pintura, ou com tinta, enfim. Ela também está nos elementos que estão nas ruas da cidade, como eu disse, na forma como os edifícios são feitos, nos símbolos, através das placas, através das faixas, na maneira como a cidade ela vai se desenhando e se desenrolando, tudo isso eu posso chamar de arte urbana, tá certo? E aí, quando a gente fala de grafite, não adianta a gente falar de grafite de uma forma simples. O grafite, na verdade, ele está dentro de um contexto muito maior. Ele está dentro de um movimento cultural muito maior, onde o grafite é apenas um dos elementos, né, desse movimento cultural maior que eu vou chamar de hip hop, né, um movimento americano que veio das ruas da periferia americana e ela foi se espalhando aí pelo mundo, chegando até o Brasil. Nesse movimento hip hop, eu vou ter alguns elementos entre o grafite, eu vou ter também a dança de rua, que eu posso chamar de break, e eu vou ter também um tipo de música, que na verdade é uma música meio falada, que é o rap, né? O rap ele vai trazer um tanto quanto a indignação para as palavras que são faladas, cantadas, na maneira de soltar o rap, de se fazer o rap, né? Então o rap é uma forma aí de crítica e de análise da sociedade, dos elementos que estão sendo vividos pela sociedade e como o governo está lidando com tudo isso. Então é uma forma de crítica social também, tá certo? Junto com tudo isso, eu vou ter o tal do MC, né, que a gente tanto conhece, tanto no rap como nos funks, ou nas baladas, enfim. E aí eu vou ter o MC, que na verdade a tradução é mestre de cerimônia, que é o cara que vai trazer aquela música lá para aquele momento, seja num baile, seja num evento político, seja num evento determinado ali por aquele grupo específico, tá certo? Então, basicamente, tudo que a gente tinha da página 48 a 58 é isso. A gente vai falar sobre esses elementos que são dessa arte urbana, dessa arte de rua, e com isso a gente entra já num outro assunto que são os murais. Professor, um grafite é a mesma coisa que um mural? Não. E é muito simples entender isso. Um grafite, geralmente, ele traz uma única cena, quando, na verdade, um mural ele vai trazer quase que uma história inteira, tá certo? Com várias cenas em sequência, ou não, contando uma história inteira, enquanto o grafite ele vai trazer apenas uma cena, um simples elemento ali, tá? Não tem como a gente falar de mural sem a gente falar dos 3 muralistas mais importantes e mais famosos do mundo, que são os 3 muralistas mexicanos, chamados Diego Rivera, José Orozco e Davi Siqueiros. São os 3 caras mais importantes desse aspecto e desse tipo de arte, tá certo? O que eles faziam? Eles faziam murais, eles espalhavam murais pelas cidades do México,
onde eles estavam, nesses murais, colocando ali a situação vivida pelo povo naquele momento, e como aquele povo ele era sofrido, e como ele estava nas mãos de um governo que não estava nem um pouco ligando para a maneira de se viver daquele povo, né? Para o sofrimento daquele povo. Então esses murais eles serviram como uma forma de protesto, uma forma de crítica aos governos autoritários e ditadores. Tá bom? E aí, na sequência, a pergunta que vem é: eu tenho esses murais no Brasil? Sim, são essas sequências de grafites, como eu falei para vocês. Sempre que eu falo de mural, eu sempre lembro de um mural que eu gosto muito, que fica ali entre a Guarapiranga, a Avenida Guarapiranga. Quando você vai entrar da Guarapiranga, você vai entrar ali para chegar na Kennedy, no antigo macro que tinha ali, eu tenho um mural gigantesco ali da turma do Chaves. Então, geralmente eu dou esse exemplo porque é um dos murais aqui da região que eu mais curto, que eu mais acho legal, eu mais acho bem feito. Tá certo? Então, o mural, ele ele tem uma escala muito maior, ele é muito mais imponente, digamos assim, e ele traz não só uma cena, mas uma representação inteira, né? Uma história inteira, como essa turma do Chaves que eu falei para vocês nessa localização que eu disse. Eu também vou ter outros murais espalhados pela cidade, muitos deles feitos por um grafiteiro muito famoso, que a gente já ouviu falar, que a gente conhece, chamado Cobra, né? Então eu vou ter vários murais espalhados pela cidade do Cobra também, tá certo? Professor, então qual é a utilidade dessa representação artística pela cidade? É expressão humana, expressão cultural, expressão artística da sociedade atual. É uma forma de se colocar e se impor o que a sociedade vive e pensa naquele momento daquela sociedade através de uma pintura, através de um desenho. Tá certo? Galerinha, é isso. Essa semana vocês vão ter poucas coisinhas para fazer, mas vocês têm que fazer a leitura aí da página 48 a 58. Vocês têm atividades da página 50 e 58. E vocês vão ter também uma perguntinha que vai estar lá no questionário avaliativo da plataforma de artes, tá bom? Não se esqueçam de entrar na plataforma de artes, responder ali a chamada, né, o questionário de presença, e fazer as atividades que estão ali no questionário avaliativo também, tá bom? Uma excelente semana para todo mundo e um abração para todos. Tchau, tchau.